Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos ler aqui uma notícia da Fernanda Fonseca que é sobre STF suspende o julgamento sobre limite para a polícia acessar dados de cidadãos. A corte discute até onde polícia e Ministério Público pode acessar informações sem autorização prévia da justiça, né? Então esse julgamento aqui está suspeito, né? Está suspenso por enquanto, né? Então a gente vai ler e vai entender um pouquinho a mais aí o que está por detrás desses julgamentos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira um conjunto de processos que discutem os limites de acesso a dados por autoridades em investigações e alcance dos poderes de requisição de delegados de polícia. Os julgamentos foram suspensos após os votos dos relatores, ministro Cristiano Zanin e Dias Toffoli, e serão retomados em uma outra data ainda não definida. Então aqui foram os votos deles, né? E aí esse julgamento foi suspenso até uma data novamente ser definida. De um lado, o tribunal analisa uma regra do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial para o fornecimento de registro de conexões e de acesso de usuários. A dúvida é que essa exigência também vale quando investigadores já têm um endereço de IP e pedem ao provedor apenas a identificação de quem utilizava aquela conexão em determinado dia e horário. Então isso aqui, gente, tem dois lados aqui da moeda, né? Positivo, né? Que às vezes na investigação você pensa assim, poxa, tá acontecendo um crime ali, o delegado quer acessar esses dados e tal. Pô, isso aí é positivo, mas quando você vai olhar atrás, por trás e num lado de perseguição, que realmente acontece, se essa pessoa puder invadir ali teus dados e ter acesso do local onde você está e começar a te perseguir através dessa facilitação, mesmo que ele seja um agente da lei, e ele vai cometer um crime e vai conseguir ali te monitorar de certa forma. Então isso aqui é uma decisão difícil, né? Com certeza eles vão colocar algumas especificações ali, dependendo do problema, dependendo do caso, quando julgarem, né? Mas se você só olhar por esse lado aqui, quando a gente está ali nessa parte dessa notícia, no segundo parágrafo, principalmente ali para você identificar o IP e ir atrás, buscar a conexão, o horário ali dos investigadores, pô, você é tranquilo, mas é quando você olha para um outro lado, se a pessoa estiver te perseguindo e não tiver uma ordem judicial, ela vai tentar de todas as formas ali prejudicar a sua vida, né? E ali atrapalhando seu seio familiar, né? Zanin voltou que sim. Para o ministro, mesmo que a polícia queira obter apenas um dado cadastral com o nome do usuário, o provedor precisa consultar registro de conexões para chegar a essa identificação. Por isso, o fornecimento da informação também depende como regra de autorização judicial. É o que acontece nos Estados Unidos, em países assim. Se o cara quiser chegar a uma conclusão muito forte ali e buscar exatamente dados sobre a sua vida, ele vai ter que pegar uma decisão judicial. Ele não pode começar uma investigação ali sem uma decisão judicial e às vezes nem vai ser aquilo ali, sua vida já foi exposta, principalmente no Brasil, notícias. Quantas vezes a gente já viu pessoas aqui sendo noticiadas por crimes ela tá sendo suspeita, mas a população olha já como se ela fosse uma pessoa condenada em relação a isso. Aí acaba que a população já está ajudando essa pessoa e às vezes quando foi ver no final da investigação aquela pessoa não fazia nem sentido também, entendeu? O ministro abriu a exceção, ó, como eu falei lá no início, sempre vai ter aquela exceção, para casos de extrema urgência, como casos de risco iminente à vida. Nessas hipóteses, a polícia e o Ministério Público poderiam requisitar um dado diretamente com posterior análise da medida pelo judiciário. Toffoli acompanhando Zanin nesse ponto. Então aí, pô, é um desaparecido, é alguém que tá, pô, essa pessoa foi sequestrada. Então ali a pessoa vai tomar uma decisão rápida, né? Porque é um risco eminente contra a vida. De outro lado, o STF analisa normas que tratam dos poderes dos delegados durante investigações criminais. Relator desses dois processos, Toffoli votou para manter a possibilidade de delegados requisitarem diretamente perícias, documentos e informações, mas afirmou que esse poder tem limite. Segundo o voto, dados cadastrais básicos, como nome, filiação e endereço, podem ser obtidos diretamente. Já informações protegidas por sigilo, que pela legislação depende de decisão judicial, continuam exigindo uma autorização prévia de um juiz. Após os votos dos relatores, os dois julgamentos foram suspensos. A análise ainda
não tem data para ser retomado. Então isso aí com certeza eles vão pedir um parecer técnico, né, e entender também muitos casos. O Supremo Tribunal Federal eles têm muitos assessores, então geralmente quando um caso desse é suspenso, eles vão ali estudar mais a fundo, né, e entender, creio eu que seja assim, e depois vir com uma resposta mais efetiva para a população, né. Mas a gente já entendeu aí que vai ter casos e casos, vai ter situações que tem que ter ordem judicial até para... A gente tem que pensar em principalmente se aquele caso, se aquela pessoa fosse a gente, né? Então, pô, se a gente está numa situação dessa ali na mão de um delegado, que a gente já viu diversos casos de delegados perseguindo, policiais perseguindo, e aí se esse cara consegue ter acesso aos seus dados fácil e monitoramento de onde você está, ele pode te perseguir, entendeu? E até perseguições políticas, entendeu? Aí um político está querendo descontar uma raiva de alguém que não votou ali, ou que tá um assessor, alguém desse tipo, ele vai te perseguir, porque ele tem uma influência de uma indicação de um delegado, de uma polícia. Então, a ordem judicial ela é importante para esses casos aqui. Geralmente a polícia consegue, quando mostra ali uma base teórica, né? E já tem juízes ali já especiais para isso, então não passa por todo aquele trâmite quase que nem a gente conhece, né? E aí já tem essas autorizações para que essas investigações possam andar tranquilamente. Mas aí o juiz está sabendo, já analisou o caso e se tiver alguma intercorrência nesse processo, o juiz mesmo ele cancela essa ordem judicial para que essa pessoa possa ser investigada ou não. Então essa é a informação do STF, né, que isso aqui é muito importante para a gente, principalmente por causa disso aqui, ó, dados, porque os dados eles podem ter informações principalmente sobre a gente que é cidadão. Então acessar dados da gente, é muito importante. A gente não pode achar que isso aqui é normal, principalmente casa, endereço da nossa celular, seu monitoramento em tempo real. Você não sabe para que o governo vai utilizar isso, entendeu? Como forma de controle social, né? O governo já utiliza, mas você não sabe especificamente que um delegado, alguém que tem às vezes um poder na mão ali, pode utilizar contra você. Então, ter sempre uma ordem judicial por trás faz bem para o embasamento aí da nossa democracia. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe esse canal com alguém e principalmente se inscreva para receber aí mais notícias como essa. Um abraço a todos.